Eita glória! Que clima bom! Cada vez que eu venho aqui na igreja, eu confesso para vocês, isso não é chavão de supervisor, mas a gente sempre percebe um fogo a mais, né? Um desejo a mais. E isso é muito bom, isso me alegra demais, fico muito feliz pelo trabalho que o pastor Fábio e Ina estão fazendo nessa igreja, na vida de vocês, e pelo que Deus está fazendo também na vida deles. Que coisa boa! Todo mundo sai ganhando. Amém? Que coisa boa! Estou muito feliz em estar aqui nessa noite, nessa noite especial, como o pastor falou. Eu acho que eu estou tendo um problema aqui do microfone, que aqui vai, eu vou falando, ele vem descendo, ó. Não tem problema se o amigo quiser vir aqui botar um band-aid, um esparadrapo, um durex, qualquer coisa vai dar certo. Que bom, que bom. Pois é, eu falo aqui da minha alegria e da de Adrina também, de poder estar com vocês essa noite. E eu sei que Deus vai falar conosco, amém? Você está pronto para isso? E se eu dissesse para você que ele já começou a falar? Que coisa boa, né? A gente poder, no meio da música, até ter inspirações. Porque Deus... Muito obrigado, Senhor. Porque Deus fala, amém? Glória a Deus. Depois você arruma acetona para tirar isso aqui sem arrancar os cabelos da minha barba. Que bom. E uma das músicas que nós cantamos aqui, que foi inclusive uma música que o americano cantou lá na nossa conferência, só que aqui a gente está entendendo, né? A gente vibrou naquele dia sem entender direito. Tinha que ler para saber o que estava acontecendo. Mas já estava bom demais. E agora, entendendo? A música fala sobre a bondade de Deus. E como é bom reconhecer isso. Porque se eu reconhecer a bondade de Deus na minha vida, ou a bondade de Deus como simplesmente um Deus bom, que já seria mais que suficiente para a gente, isso já me daria um norte para todas as outras coisas. Eu estava lembrando aqui do Salmo 100, e a gente vinha conversando no carro, a minha assistente para assuntos extraordinários abriu lá e leu para mim o Salmo 100, que diz assim: cantem alegremente ao Senhor. Essa tradução muda um pouquinho assim o começo, mas vocês lembram. Celebrai com júbilo ao Senhor, é aquele ali. Só que lá no último verso, são apenas 5 versos. Tarefa de casa, depois você vai ler bem direitinho. Aí diz assim: porque o Senhor é bom. Aleluia, porque o Senhor é bom e o seu amor cuidadoso e leal é eterno. Você percebeu que uma frase do Salmo pode mudar a história da nossa vida? Se eu compreender essa bondade na plenitude, e que o seu amor é cuidadoso, é leal e é eterno, e a sua fidelidade para conosco nunca acaba, o que é que eu quero mais, rapaz? Está tudo resolvido já. Está tudo resolvido já. Sabe, queridos, compreender Deus na plenitude do que a Bíblia diz sobre Ele, salva a nossa vida. Não é aquele Deus que a gente fala com as pessoas às vezes assim, que Deus te abençoe, e ela diz assim: a nós todos. Já viu isso? Você nunca disse, não, eu sei, mas alguém já deve ter dito e você ouviu. A nós todos é um chavão. A nós todos como assim? Então, fica aquele negócio vago, está se dizendo. Hoje em dia, se a gente não tiver cuidado, na igreja mesmo, a gente começa a repetir coisas pelo automático. Ei, Deus não funciona no automático. As coisas de Deus eu tenho que entender na profundidade. Então, a paz do Senhor, quando a gente se cumprimenta, rapaz, isso é poderoso demais. Uma paz do Senhor ali na porta, você já pode voltar para casa, se você entender na plenitude. Que paz é essa? É a paz da Bíblia, não é a do mundo. Aí você diz, tem 2 modelos, tem 2 modelos. Tem 2 modelos. E Jesus disse assim, ó: a minha paz eu vos dou, não dou como a do mundo. Ei, 2 modelos. Sabe qual é a do mundo? É aquela paz que você tinha uma conta para pagar, e que chegou no dia do vencimento, pois não é que o dinheiro apareceu, e você pagou. Aí você faz assim, estou em paz. Essa é a do mundo. Sabe qual é a de Deus? Ele diz assim, ó: a minha paz excede todo o entendimento. Ele quis dizer em outras palavras, eu vou traduzir para a versão Alagoa Grande: por mais que você seja inteligente e se esforce, você ainda não vai compreender na plenitude a minha paz que eu dei a vocês. Eita glória! Quando a gente começa a compreender a Bíblia na profundidade do que é, a gente começa a mudar a nossa concepção, e até quando fazem campanhas na igreja fica mais fácil, porque eu já estou até pronto. O pronto diz ao pastor assim, ó: pastor, o que é que está precisando aí? Qual é a próxima campanha? Eu estou dentro. O que não está pronto diz, oxe, já vem de novo. E o pronto diz, vamos de novo. E o que não está pronto, já vem de novo.
compreendendo a palavra como ela é. Sabe, eu tive uma experiência muito forte, uma das experiências da minha vida, e eu gosto de compartilhar as minhas, porque eu fico mais seguro falando das minhas do que das dos outros. De vez em quando eu falo uma experiência dos outros também, mas eu gosto de falar das minhas. Eu pastoreava a igreja de Intermares, em Cabedelo, pastoreamos lá por 6 anos, o pastor Fábio esteve lá, algumas pessoas estiveram lá também, né? Pastor Serginho, então, e a gente estava em plena reforma. Inclusive, é uma coisa bem interessante, já guarda isso no teu coração. Essa frase forte, reforma de igreja nunca acaba. Olha que coisa boa, porque quando acaba tem outra coisa para reformar. Ah, está tudo bom demais, a igreja cresceu, e agora? 2 cultos ou vamos aumentar? Começa tudo de novo. E a gente tinha um galpão muito grande, o galpão era uma garagem de lanchas, não tinha estrutura para a igreja, mas era o que a gente tinha que ajeitar esse galpão para virar uma igreja. Pastor é assim, né? Sai nas ruas passando, aí passa e vê um galpão. Rapaz, isso aí dava uma igreja. Não é assim? Um dia eu passei naquele galpão, eu olhei, rapaz, isso dava uma boa igreja. Pronto, agora a gente estava lá. E tinha algumas coisas para serem feitas. E a fase do que nós estávamos fazendo, porque a igreja e os concertos, e os projetos, e os investimentos são feitos por fases. Amém? E a fase lá do galpão era a fase elétrica. Rapaz, não é brincadeira não. Quem eu chamei? O especialista. O eletricista, claro, e ele foi lá, fez toda a avaliação, subiu, mediu, olha, ele passou uma manhã toda na igreja, projetando tudo o que é que eu ia precisar, aí fez uma listazinha, tem até um aqui, a menina da música deixou aqui a lista das músicas, é bom que eu vou levar de lembrança, aí ele fez a listazinha do que ia precisar, e eu não sei se você sabe, fio, tem a história de uma bitola, que é a grossura do fio, né? Tem um mais fino, mais grosso, aí ele botou lá qual era a bitola e a quantidade que ele precisava. Aí o pastor, homem de fé, porque todo pastor é homem de fé, viu? Fui no caixa da igreja, peguei R$150, botei no bolso para ir comprar o que ele pediu de fio. Só que o que eu pensei, vou com o dinheiro e vou voltar com o fio, a nota fiscal e o troco. Pastor é homem de fé. Aí vou lá, aí passo lá no balcão, entrego ao cara para ele olhar, ele olhou, fez um orçamento, aí eu disse, e aí, quanto? Ele fez R$1.200. Aí eu disse, não, peraí, cara, é só para uma igreja. Ele disse, rapaz, o que está aqui no papel, R$1.200. Eu digo, rapaz, e agora? Já viu que tem esses momentos na vida do pastor? Você dá uma parada e faz, e agora? Já viu que tem esse momento na vida de quem também não é pastor? Que acontece alguma coisa, você dá uma parada e faz, e agora? E agora? Agora chegou a hora de Deus. Aleluia. Olha, andar até aqui, para mim, é possível. Lei da gravidade e tal, eu estou vendo que daqui para frente, ou um pulo ou eu caio, mas andar aqui assim, daqui para frente é com Deus. Se Ele quiser que eu ande flutuando aqui, vai acontecer. Mas até aqui é a parte possível, é a minha. Eu tenho que fazer a minha, quando ela se limitar, aí começa a de Deus. Na mesma hora, ao invés de me desesperar e falar besteira, porque é uma tendência, quando você se desespera, falar besteira. Aí eu lembrei de uma irmã da igreja, que era construtora, e estava fazendo um prédio. Eu digo, olha, se põe uma igreja, um galpãozinho da igreja, aí estudinho, imagina a compra para um prédio, como não é? Vou falar com ela, para ver se ela me dá uma luz, um norte. Falei com ela, Carol, estou precisando disso. Aí ela disse assim, ó, rapaz, eu comprei uns fios aqui para o prédio, exatamente desse que você precisa. Aí ela disse assim, e mandaram na quantidade errada, mandaram a mais, mandaram passando. E aí eu digo, tem que devolver, só que para devolver, tem que fazer nota de devolução, tem que pagar frete, é uma complicação muito grande. Aí o dono da empresa que fabrica o fio, disse, vamos fazer o seguinte, fique com esse fio aí mesmo, e eu vou te deixar aí pelo um preço bem baixinho. Aí ela disse, por isso tem como eu passar esse fio para você, pelo preço, o que você precisa tem como eu passar pelo um preço baixinho. E eu disse, quanto ela fez? R$150. Eita glória, né? Eu tive uma reação parecida com a sua, só que um pouco mais exagerada. Eu ainda estava dentro da loja. E o meu grito foi, Deus é bom. Qualquer um gritaria isso. Só que assim que eu gritei, Deus falou comigo, ei, eu só sou bom porque deu certo? E se não tivesse dado certo? A bondade de Deus não é a ação que me auxilia. A bondade de Deus é a essência dele. E nada muda isso. Então, quando eu começo a entender isso, Deus é bom, mas o negócio está ruim aqui, mas Deus continua sendo bom, porque Ele não muda, entendendo como Ele é,
Queridos, quando essas coisas começam a acontecer na nossa vida, a gente começa a mudar a nossa concepção com relação a tudo. Com relação a tudo. Então, se você não conseguiu, na hora do louvor, receber algo de Deus, se até agora também não, ei, guarde isso no seu coração. Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom. Não depende do que vai acontecer comigo ou com você. Ele simplesmente é bom. A maior expressão de bondade, nós vamos celebrar uma parte dessa bondade que restaurou a nossa vida, que nos tirou de um destino e colocou em outro. Meu livro estava nas últimas páginas e já ia chegar ao fim. E eu sei qual é que ia ser o fim. Mas ele chegou no meio do caminho. E eu fiz a opção por ele, como você também. Mudou a história, mudou o rumo. E como eu me alegro em saber como é que vai ser o meu fim. Vida eterna com Deus. Amém? Você fica feliz com isso também? Sabe, queridos, e diante de tantas coisas que a gente aprende na palavra, tantas coisas que nós somos ensinados todos os dias, nós precisamos entender que generosidade é o combustível para a prosperidade. Vou dizer de novo que isso ficou bonito, inclusive se forem fazer algumas camisas, é uma boa dica para botar a frase da camisa: generosidade é o combustível para a prosperidade. Eu não sei quantos de vocês passaram pela universidade, mas quando a gente está na universidade, a gente entra na universidade, passou no vestibular, entrou na universidade, e aí tem as primeiras matérias do primeiro semestre que você vai estudar. Aí lá no meu caso, como eu fazia engenharia agrícola, aí tinha lá, cálculo 1. Eu fiquei pensando, por que eu não já boto 2 para adiantar? Não tem como não, querido. O 2 não entra se não pagar o 1. Amém? Tem que passar pelo 1. Aprovou no 1, vai para o 2. Então, se generosidade é o combustível para a prosperidade, só dá para prosperar se eu for generoso. Tem que pagar o 1 para chegar no 2. Ah, eu quero prosperar porque Deus já disse assim, assim. Beleza, que bênção. Vamos ser generosos. Porque vai acontecer. Amém? E prosperidade é uma palavra tão forte, tão temida por alguns, tão complicada na mente de outros, não é assim? Ah, esse pessoal da igreja é o pessoal da teologia da prosperidade. Já ouviu isso? Que coisa boa, bênção demais. Teologia, teo, Deus, logia, estudo. Estudo do Deus da prosperidade. Deus é próspero e é meu pai, então o que é que eu sou? Próspero também. Isso é matemática, meu querido. Não tem como dar errado não, é o desejo dele. Mas para que isso seja uma verdade, no meu dia a dia, tem algumas posições que eu preciso tomar. Amém? Eu fui olhar o significado da palavra generosidade. Aí diz assim, em algumas definições da internet: generosidade é a virtude de quem compartilha com bondade. Se você prestar bem atenção assim, ele já falou de várias coisas. Você compartilha, diz como você está compartilhando, e a Bíblia já diz isso. A gente tem que fazer, essas nossas ações são feitas com alegria. Olha que maravilha, 2 Coríntios capítulo 8, verso 7, não precisa se abrir, vou ler aqui rapidinho. Vocês têm se destacado em tantos sentidos, na fé, na palavra, no saber, no entusiasmo, no amor por nós. Eu desejo, Paulo escrevendo e dizendo, e serve para mim e para você hoje, eu desejo agora que também se destaquem no espírito de contribuição com alegria. Eita glória! Está ficando bom? Está ficando bom ou você está ficando triste? Porque teve uma fase na minha vida que eu ficava triste. Crente, da lei dos crentes, convertidozinho, tinha levantado a mão, tudo bonitinho. Mas quando iam falar de oferta na igreja, rapaz, eu me travava. Faz muito tempo isso, não fico fazendo cálculo não, para saber se foi a semana passada não. Faz muito tempo isso. Duas coisas que me deixavam temeroso na igreja. Era a parte da oferta e a parte da ceia. Porque na igreja que eu participava, quando era dia de ceia, a primeira coisa que dizia, ó, se você não estiver bem, se você não estiver bem com Deus, ó, tem um caso aqui na Bíblia que diz que o cabo morre. Então, se você vier, rapaz, eu ficava com medo. Eu digo, rapaz, até quando? Até como é esse negócio de bem? Será que eu estou bem ou não estou? Eu digo, eu não vou me arriscar não. Eu não vou nem para o culto. Tem gente que falta o culto da ceia, ainda hoje por causa disso. Mas quando falava de oferta do mesmo jeito, porque eu tive um trauma. Aconteceu, trauma é alguma coisa que acontece no passado, que interfere na sua vida. Graças a Deus que Deus liberta dos traumas. Amém? Mas eu não era crente. Num dia em que a Adrina, já convertida, nova convertida, me convidou para ir para um aniversário de uma igreja, de uma denominação do fogo. Rapaz, isso não se faz não. Eu vou dizer a você, mulher sábia, se você tem seu marido, convide para outra coisa, mas um aniversário de uma igreja do fogo é muito arriscado.
É um risco muito grande. Com muita luta eu fui. Cheguei lá, a igreja lotada, estava parecendo aquele texto bíblico, quando os caras chegaram com aquela maca, 4 homens levando um cara que olhou, lotada, nem pela janela dava para entrar, nada. Eu digo, que bênção, não vou poder entrar. Mas olha, um caba de paletó lá na frente. Tinha um lugar lá reservado, alguém fofocou, que ia um pessoal que não era crente, então reserva o lugar dele. Me jogaram lá no meio da igreja, no meio. Eu lá encabulado, sentado, um cara atrás de mim, se levantou do nada no meio do culto, bateu uma palma forte aqui no pé do meu ouvido, deu um grito, rapaz, eu tive um medo tão grande. E eu disse, Adrina, minha carteira, esse cara vai pegar. Eu não sei, eu pensei tanta besteira naquele dia. Mas em meio a tudo isso, teve uma hora que eu disse, ei, Adrina, e as ofertas não vão recolher aqui não? Ela disse, não, Júnior, mulher de fé, fique tranquilo, não vai ter isso aqui não. Tal. Só deu tempo ela acabar de falar. A igreja tinha uma cortina grande aqui. Aí sai de trás da cortina um homem de paletó, com uma vara muito grande, e um coador de café na beira da vara. Já viram isso? Vocês já viram isso? Estava lá. Quando eu olhei, eu digo, oxe, ele vai tirar a manga? Não. Ele chegou daqui, rapaz, parece que é uma coisa, saiu assim, ó. Aí, pum, aqui no meu queixo, ele botou o coador aqui no meu queixo, para pegar a minha oferta. Aí, leva na brincadeira, traumatiza, comecei assim. Mas com o tempo a gente vai amadurecendo, a gente vai ouvindo a palavra, a gente vai lendo a palavra, a gente vai tendo intimidade com Deus através da oração, através dessa leitura maravilhosa, e a gente vai amadurecendo, a gente entende que a bondade de Deus não depende do que acontece comigo, porque Ele simplesmente é bom. Eu entendo que generosidade é uma dica que Deus está dando para mim e para você, e seja generoso, porque isso é o combustível que eu preciso para a sua prosperidade. Aleluia. Tem alguém generoso aqui nessa noite? Sabe que generosidade não tem limite? Eu vou te dar uma notícia, se você é generoso, glória a Deus por isso, mas você pode ser mais generoso ainda. Amém? Eita glória. Então eu poderia falar nessa noite sobre dízimos, sobre ofertas que a gente chama de alçadas. Alçadas significa levantadas, são aquelas ofertas que são feitas numa razão específica. Mas que coisa interessante, a gente já conhece sobre isso. Por exemplo, você precisa de generosidade para dizimar? Não. Porque generosidade tem a ver com você dar o que é seu. E dizimar, eu vou devolver um negócio que não é meu. Com generosidade ou não, meu amigo, você vai fazer pelo entendimento. Por amor, é outra coisa. Mas oferta é legal demais, porque é você com você. E teve uma fase na minha imaturidade com relação a essa parte das ofertas, pastor Fábio, que eu quis espiritualizar o negócio. Como? Orando, pedindo a Deus, Espírito Santo, me dá uma dica, é para eu dar quanto? Oxe, se a Bíblia está dizendo que sou eu que decido no meu coração, sabe o que é isso? Insegurança, buscando saída para um negócio que você está meio aperreado, e aí você pega lá, abre a carteira, procurando inclusive que ninguém do lado veja o que você vai fazer, porque de repente a quantidade é tão pouca que você fica envergonhado, tudo fora do propósito. Tem um irmão nosso, de uma igreja que ele disse, rapaz, quando eu não tenho oferta, eu vou lá com a mão vazia e coloco na salva pela fé. Não funciona, querido, não é assim não. Então você ora, eu queria, não, eu decido. E parece que é uma coisa, quando a gente abre a carteira, a gente não, né? E isso também já passou, estou mais nessa não. As notinhas de 2 fica tudo olhando para você, eu sou crente, me joga na igreja. As de 50 eu sou católica, que eu não entro não, né? É tipo assim, a gente já está fazendo medida, a gente mesmo já faz medida, porque não há generosidade. Quando tem generosidade, sabe o que a gente faz? Eu vou puxar tudinho que tem aqui e vou dar. Rapaz, e a conta de amanhã? Ei, Deus proverá, porque Ele é bom. Você está entendendo? Eu não estou dizendo que você precisa fazer isso, não, estou dando um exemplo. Porque você já tem uma consciência prévia. Você sabe que faz aquilo com a maior tranquilidade do mundo. Rapaz, e pode dar tudo que tem na carteira, e quem dá um carro? Que era o único que tinha, vai começar a andar a pé no outro dia. E aí? Amém? É uma decisão. Então, existem essas ofertas, que são as ofertas generosas que nós fazemos no dia a dia na igreja, além do que nós dizimamos, e existem umas ofertas que nós chamamos de ofertas específicas. Hoje, está tendo o lançamento dessa campanha, Nossa Fé Constrói Essa Visão. Vocês vão saber um pouco mais, que o líder da campanha vai vir depois aqui explicar para vocês, mas uma campanha como essa, nós chamamos de oferta específica. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês, ou não ensinar, mas apenas lembrar de algo que você já sabe. Uma coisa é a oferta que você dá na igreja.
Outra coisa é a oferta específica que você dá para um propósito específico. Se eu aprender isso, eu não vou fazer uma jogada bancária. Já tem uma oferta ali específica, eu já ia dar 100 para a igreja como eu dou todo mês. 100 não, desculpa. Eu ia dar 1.000 para a igreja como eu dou todo mês, eu vou fazer o seguinte, ao invés de dar para a igreja os 1.000, eu vou botar no projeto. O que foi que você fez? Deixa eu te dizer uma coisa, nada. Você só fez uma jogada de xadrez aí. Não, isso aqui é outra coisa. Então eu entendo o dízimo, não preciso de generosidade, já sei que aquilo ali eu tenho que fazer até porque não é um dinheiro meu. Eu entendo a oferta que eu dou na igreja porque eu sei a razão disso. Vidas que são alcançadas, vidas que são edificadas e um lugar, porque isso aqui não é mágica não. Aqui tem uma conta de energia que chega todo mês, chega ou não? Mas se a gente usar a fé e começar a orar para ela não vir, não funciona, todo mês ela está aqui. E não é enviada pelo Satanás não, viu? É porque a gente está usufruindo disso, não é assim? E tem a oferta específica, que é sobre essa que você vai ouvir hoje. Ei, eu tenho que comprar essa ideia. Por quê? Porque é uma ideia que começa no coração de Deus. Sabe o que é que vai ser feito aqui? Depois vocês vão saber em detalhes. Mas essa casa do lado que foi alugada, que vocês já sabem disso, já começou uma reforma aí. E tem muitas coisas para serem feitas ainda. A gente quer dar uma acelerada. Estou no negócio também, glória a Deus. A gente quer dar uma acelerada nisso para ver acontecer. E todo mundo tem que pegar junto. Aí vai ter lá umas iniciativas de como você fazer. Que bênção. Pega junto, queridos. Isso é bênção para a sua vida. Quando eu faço uma oferta específica, ou uma oferta qualquer aí, na igreja, eu não estou perdendo algo. Eu estou ganhando algo. Amém? Porque quando a Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber, isso não é uma teoria, nem é uma frase de botar em para-choque de caminhão. Tem que ser uma verdade no para-choque do meu coração. Até rimei. Olha que coisa linda. Amém? Aí eu pergunto, o que é que você acha melhor? Dar ou receber? Não precisa responder. Você percebe que às vezes nós podemos nos deparar com uma divergênciazinha entre aquilo que falamos e está na Bíblia e aquilo que sentimos dentro. Deus está nos chamando essa noite para nivelar isso, entendendo generosidade, entendendo que prosperidade Deus tem para a minha vida e andando nisso, porque agora quando a informação chega, o tempo da ignorância vai embora e agora eu tenho que andar naquilo que chegou como informação no meu coração. Aí eu pergunto a você, e quem pode participar de um projeto como esse, de uma ação como essa? Vou dizer para vocês a resposta, todos. Diga comigo, todos. Mas rapaz, como é que eu vou participar? Eu acho que a minha ajuda pode ser tão pequena. Não pense assim. Vocês lembram do texto da viúva? Que colocou aquelas moedinhas, parecia ser tão pouco em relação a quem estava botando tanto. E Jesus disse assim, ei, ela botou mais do que os outros. Aí o povo que estava fazendo a conta puramente matemática, disse, não, o senhor está errado. Porque matematicamente um saco de dinheiro é mais do que 2 moedas. Disse, não, mas ele não está olhando para isso não. Está olhando para uma outra coisa. A visão de Deus vai além da visão humana. Por isso que não precisa se encabular quando vai tirar o dinheiro, não precisa se esconder na mão, já viu? Eu acho que isso não acontece aqui não. Você pega a nota, aí era de 2, você já pega assim, olha, aí amassa todinha, bota aqui, olha, não tem quem diga o que é que tem ali não. A cara é de quem está levando 100, mas aqui só tem 2, mas estão escondidos, e isso não acontece aqui, graças a Deus. Aí vai lá e coloca assim, ó, e o medo quando é moeda, que pode fazer barulho? Tem gente que até enrola em guardanapo para não fazer barulho. Que é isso, queridos? Não entendendo ainda a coisa como ela é. Deus é bom. É essa bondade que conduz a nossa vida. Essa bondade de Deus, como a gente leu aqui no Salmo 100, é ela que nos cerca de segurança. Então a minha segurança não está no que eu tenho, a minha segurança está em Deus. Porque mesmo que eu não tenha, Ele providencia. Diga comigo, mesmo que eu não tenha. Ele providencia. Aleluia. Não tem como eu não me lembrar de uma passagem que estava Pedro e Jesus. Eles estavam conversando sobre o imposto, sobre a justiça de pagar o imposto. E aí disseram, vamos ter que pagar o imposto. E aí Jesus, isso aí na minha tradução, de Alagoa Grande, Jesus disse a Pedro, você tem dinheiro aí para pagar o imposto da gente? Pedro disse, Jesus, eu estou liso. Naquele tempo já tinha gente lisa, olha que maravilha. E aí Pedro dizia, e o senhor Jesus? Jesus disse, rapaz, por pura coincidência, pois não é que eu estou liso também. Os dois estavam lisos. Mas deixa eu dizer uma coisa, Jesus é o nosso maior exemplo de prosperidade. Mas nesse momento, ele não tinha dinheiro. Ou seja, aleluia. Mesmo que você não tenha dinheiro, não quer dizer que você não é próspero. Aleluia. A história não acabou aí. A história continua.
E Jesus diz a Pedro, vá ali, pega um peixe. Você já conhece essa história? Na boca desse peixe vai ter uma moeda. Essa moeda é suficiente para pagar o teu imposto e o meu. Pedro foi lá, pegou o peixe na boca do... Exatamente como Jesus diz. Pode ser que o nosso problema de permanecer liso é não ouvir o que Jesus manda fazer. E parece que é uma coisa. Em meio a um momento financeiro difícil, aí ele diz assim, oferte. Espera aí, a gente já sabe da história do peixe. Aí a gente não se escandaliza mais não. Mas se fosse a primeira vez que você estivesse ouvindo essa história, você ia querer ver como era o final. Porque você ia dizer, rapaz, no mínimo esse cara pegou uns 20 peixes de Jesus. Moeda em boca de peixe. Quem já viu isso? Quem já viu? Sabe, Deus quer espantar a nossa vida mesmo. Deus quer levar um relacionamento com a gente de forma tal que a gente vai, a frase mais repetida da nossa vida vai ser, rapaz, só podia ser Deus. Você já disse isso? Quando acontece uma coisa que você vê, rapaz, isso aqui não tinha como. Aí você diz, só podia ser Deus. Aí ele vai dizer, sim, meu filho, sou eu mesmo. Porque eu estou com você. Se você compreender essa minha presença, essa minha bondade, a minha fidelidade, essa paz que excede todo entendimento, ei, sua vida nunca mais será a mesma. Então não vai ter dificuldade nenhuma quando uma campanha se levantar. Provérbios 11, 24 diz assim, quem reparte generosamente seus bens, vê suas riquezas aumentarem. Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita, acabará na pobreza. Você percebe que o segredo desse provérbio não é a pobreza nem a riqueza, é você entender o que é a sua necessidade. Pré-requisito, lembra do cálculo 1 e do cálculo 2? Vou ler de novo. Ó. Quem reparte generosamente seus bens, vê suas riquezas aumentarem. Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita, acabará na pobreza. Então eu tenho que descobrir o quê? O que é que eu necessito? E sabe que na lista das nossas necessidades, o item 1 é melhor dar do que receber. Olha que maravilha. Eu necessito abençoar as pessoas. Eu necessito abençoar os trabalhos da igreja. Eu necessito me envolver abençoando os projetos da igreja. É necessidade. Aleluia. E quando eu consigo descobrir o que é a minha necessidade, e eu me detenho naquilo, o que passar daquilo tem um propósito. Eu vou já ler alguma coisa para vocês sobre isso. Na verdade, eu vou ler agora. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em 2 Coríntios capítulo 9. Aproveitar que a Adriana não está vendo e tomar aqui na casa. Segunda Coríntios capítulo 9, vamos ler a partir do verso 7. Olha o que diz. Cada um deve resolver por si mesmo quanto vai dar. Aqui não está falando de dízimo, está falando sobre ofertas. Porque dízimo você não precisa resolver. Você precisa só fazer uma conta rápida. Não force ninguém a dar mais do que realmente deseja, pois Deus ama os que dão com alegria. Então ele está querendo dizer que se for forçado, se alguém for forçado a dar mais, ele vai isentar a alegria da ação. E Deus está dizendo assim, a ação tem que ser regada por alegria. Então não force ninguém. Por isso que a decisão é minha. Por isso que a decisão é sua. No 8 ele diz assim, Deus pode ajeitar isso para vocês, dando-lhe tudo o que necessitam. Eita glória, pausa. Espera aí, você lembra do provérbio? Que eu tenho que descobrir até onde vai o que me é necessário? E agora, um outro texto, Paulo escrevendo, está dizendo que é Deus que vai suprir a tua necessidade. Então está resolvido. Amém? Aí ele continua e diz assim, Deus pode ajeitar isso para vocês, dando-lhe tudo o que necessita e ainda mais. Rapaz, como eu gosto dessa tradução e dessa parte aqui. Olha para cá, presta atenção. O que é que Deus está dizendo? Não é você, o seu esforço pessoal, Ele está se responsabilizando. Aleluia. E essa responsabilidade dele, Ele está dizendo assim, está aqui na Bíblia. Ele vai dar a você o que você necessita e ainda mais. Passando o nome disso, é passando. Nós chamamos isso de sobra no nosso dia a dia. Sobra. Rapaz, sobra. Eu acho que... Ei, é Deus que está dizendo. Porque Deus é assim. A gente chamaria aqui na terra de exagerado. Mas esse não é um adjetivo para Deus, não. É porque é dele mesmo. Você lembra daquele outro texto que ele diz assim, aquele que é poderoso para fazer
infinitamente mais. Meu amigo, se for para fazer mais, se ele fizesse só o que eu preciso, já era bom. Se ele fizesse mais do que eu preciso, era muito bom, mas aqui está dizendo, ó, infinitamente, ou seja, nem tem limite o que ele pode fazer. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Aí diz, conforme o espaço que é dado para a operação do seu poder. Aleluia. Você percebe o segredo? Onde é que está o segredo do negócio todo? Ei, dá espaço para Deus operar. Hoje à noite vai se levantar um bom espaço para Deus operar na sua vida e na minha. Amém? Se eu der esse espaço, Deus é poderoso para fazer além, infinitamente mais. Glória a Deus por isso. Isso é o mais. Tinha uma música que a gente cantava antigamente, como o Fábio é do antigamente, ele deve lembrar. Essa música era de uma jovem, filha de um pastor aí de Recife, de Olinda. Música excelente, linda demais. E o refrão dizia assim, sobrará, sobrará, sim, sobrará. Alguém lembra dessa música, pelo amor de Deus? Quem levantar a mão tem mais de 50. Faz com medo aqui de levantar. Essa música no refrão falava sobre sobra. E toda vez que cantava na igreja, porque música parece que tem uma fase, né? Tem umas músicas que tem uma fase, rapaz. Que eita, e depois parece que ela some do mapa, né? Essa teve uma fazinha grande. E quando cantava essa parte da sobra, pastorzão, rapaz, o pessoal vibrava demais na igreja. As cadeiras, não ficava nenhuma no lugar não, meu querido. A alegria era muito grande. Agora, se a alegria, pensa comigo, for na intenção da sobra, o nome disso é avareza. E avareza é pecado. Amém? Porque ele vai dizer aqui, ó, e mais ainda, opa, peraí, Deus está dizendo, eu vou suprir a sua necessidade e vou dar mais ainda. Agora eu preciso dizer para quê? Porque você não sabe ainda, eu vou lhe dizer para quê? Aí ele diz para que não só haja o suficiente para a sua própria necessidade, mas também sobre em abundância para darem prazerosamente aos outros. Eita glória! Então se eu ficar de olho na sobra, para botar no meu bolso, avareza, pecado. E ele está dizendo aqui, ei, eu vou dar o que você precisa, vou suprir a tua necessidade e vou dar passando para você fazer todo tipo de boas obras. Ei, a igreja é uma excelente obra. E ele diz que o que ele vai dar passando é abundante também. Tem um texto na Bíblia, João 10:10, o ladrão estava se referindo ao falso pastor, e o falso pastor é da mesma empresa do Satanás, né? Por isso que a gente diz que foi o Satanás, mas é o falso pastor que trabalha para ele, está tudo em casa. Ele veio, senão, para matar, roubar e destruir. Mas o verso continua. Rapaz, eu sou fã desses versos que continuam e mudam a história. Aí diz assim, mas eu vim, eita glória, para que você tenha vida. Se o verso parasse aí, já era bom demais. Mas para que tenha vida em abundância. Sabe o que é abundância? Suprimento além do que você necessita. Ei, está batendo com esse verso aqui. Esse é o projeto de Deus. Mas para isso, tudo que eu estou dizendo para vocês aqui, o 7 diz, cada um deve resolver por si mesmo a sua contribuição, o que você vai se envolver, o que você vai fazer. Cálculo 1, eu resolvo e faço. Cálculo 2, Deus vem e faz a parte dele. A minha pode até falhar, mas a dele, se eu fizer a minha, a dele é certa. Amém? Eita, glória a Deus. Aleluia. Quem pode participar de um projeto como esse da igreja? Todo mundo. Aí você diz assim, mas o senhor é supervisor, não é daqui da igreja e tal. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu conversei com o Emerson, foi a primeira coisa que eu disse a ele, quando ele me explicou como é que ia ser e falou alguma coisa de um carneiro, eu disse, opa, estou dentro aí desse negócio. Porque eu sei, rapaz, o quanto isso é bom. Não é bom porque eu estou de olho no resultado que vai me gerar, não. Porque mesmo que não gerasse nada para mim, já era uma expressão da minha gratidão pelo reconhecimento do que Deus já fez. Essa parte ficou bonita também. Vou dizer de novo. Eu faço, não é na intenção do que Deus pode me dar de volta. Eu faço porque eu sei o que Ele já fez. Na cruz do Calvário, a maior ação de Deus, entregando o seu Filho para dar a vida por mim e por você, é suficiente para superar qualquer outra ação que possa acontecer depois. Então, se eu tenho um maior para olhar, por que eu vou dar tanta atenção às coisas pequenas? A não ser que um carro para mim seja maior do que o sacrifício de Cristo na cruz. Tem um texto na Bíblia que fala sobre uma contribuição feita por um povo de poder aquisitivo muito baixo. Eles estavam enfrentando sérios problemas. Aí diz assim,
2 Coríntios 8, não precisa se abrir, só acredite que está na Bíblia, mas você vai anotando para depois a tarefa de casa é você ler esses textos. A partir do verso 1 diz: agora, irmãos, queremos contar-lhe o que Deus em sua graça tem feito pelas igrejas da Macedônia. Ei, primeira coisa, estavam contando o que Deus estava fazendo. Deus estava fazendo porque alguém pagou o cálculo 1 antes. Apesar de terem elas passado por muitas dificuldades e apertos, misturaram a sua grande alegria com a sua profunda pobreza, e o resultado foi uma generosidade transbordante. Rapaz, que maravilha! Então, nunca deixe sentar esse passarinho e fazer um ninho na sua cabeça: mas eu sou pobre, eu não tenho condição. Porque Deus não está vendo a quantidade do que você está fazendo. É o princípio sendo adotado por você com alegria. Quem não entra na história aqui da conta é a quantidade. É o princípio cumprido e a alegria no coração de executá-lo. Amém? E diz assim ainda: eles deram não somente aquilo que podiam dar, mas muito mais do que isso, e posso testemunhar que assim o fizeram de vontade própria. Está testificando tudo aqui. Eles nos suplicaram que levasse o dinheiro, a fim de poder participar da alegria de ajudar aos santos. Compreensão do que estava fazendo. Compreensão do que estava fazendo. Você pode dizer assim: eu não tenho filho nenhum, essa casa está sendo reformada para fazer o departamento infantil, mas eu não tenho filho. Então, ei, eu sei que você já sabe disso, esse pensamento não pode estar na sua mente, nem menos ainda descer para o seu coração, porque do mesmo jeito que a gente pode aplicar isso para as crianças que nós não temos no departamento, a gente vai aplicar para outras coisas que você acha que, ei, essa é uma igreja unida. Amém? Essa igreja está junto. Então estar junto é não perder a oportunidade, não fica de fora. Sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vi nas informações, eita, estou antecipando um bocado de coisa, depois Emerson vai me pegar. Eu vi nas informações que o cálculo é de 45 mil, para concluir a obra aí da ação social e do departamento infantil, que vai funcionar aqui do lado. 45 mil. Se eu dissesse para vocês aqui agora: rapaz, eu tenho esse dinheiro e vou doar os 45 mil, pelo amor de Deus, nunca diga glória a Deus, aleluia, porque você vai pensar, o certo seria pensar assim: ei, rapaz, ele tomou a frente de tudo, e eu? Amém? Amém? Ei, é você que tem que participar disso, sou eu junto com você, nós vamos construir juntos. Amém? Agora tem um outro texto, e que maravilha os textos da Bíblia. Eu sou fã da Bíblia, oh meu Deus, isso é muito bom. Se eu tivesse sido fã desde a minha adolescência, eu tinha errado menos, viu? Mas sabe, queridos, tem um texto na Bíblia que fala sobre uma contribuição específica. 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 1, fala sobre as contribuições para a construção do templo de Salomão. E eu vou resumir isso aqui para vocês. Eu estava lendo esse livro novamente. Eu acho que esse livro aqui deve ser a terceira ou quarta vez que eu estou lendo. Esse livro, ó, As Riquezas do Reino, é de um dos nossos pastores do Verbo da Vida, lá da igreja de Belo Horizonte, pastor Marcelo Carvalho. E é bem interessante quando ele fala sobre isso aqui no capítulo 5, falando sobre essa construção do templo. Aí diz que as pessoas começaram a contribuir com ouro, com prata e tal, e Davi disse assim: epa, eu vou nessa também. Davi. Pastores, líderes dessa igreja, começa por vocês. O texto de Crônicas diz que porque Davi fez isso, parece que arrastou todo mundo. Arrastou todo mundo. Um dia desse eu estava conversando com um pastor de outra denominação, amém? E ele conversando comigo, e eu vi que ele estava passando por uma situação muito difícil. E eu, como tenho intimidade, eu disse: rapaz, tu está ofertando na igreja, tu está dizimando? Ele disse: não, dizimando não, que eu sou o pastor da igreja. Eu digo: opa! Qual é o texto que diz para mim que não é para todo mundo esse negócio? Amém? Não vamos me chamar mais não para essa igreja não. Isso, pastores, líderes, dizimando, ofertando, entrando nas ofertas alçadas ou específicas ou direcionadas, isso, os primeiros. Aí você pode estar pensando, tu está dizendo isso, ei, já peguei o meu carnê. Quem pegou o seu carnê aí? Olha, saí na frente para poder falar com muita autoridade. Está aqui, ó, 3 parcelas de 100, estou dentro do negócio. Estou dentro do negócio, queridos.
Para ser abençoado, não. Estou dentro porque já sou abençoado. Aleluia, aleluia. Tem um outro texto, em Êxodo 36, que fala sobre Moisés, na construção de, não sei se era um tabernáculo, alguma coisa que estava fazendo, todo mundo dando oferta, tal, aquela animação toda. Ei, veja isso agora. Se Deus é um Deus de abundância, é um Deus que dá além, é um Deus que supra a necessidade e dá mais ainda, nós também temos que ter a mesma característica de Deus. Porque Ele é o nosso Pai. Amém? Então esse texto, Moisés estava lá e aconteceu um problema. Agora olha que problema. Os homens estavam trabalhando, todo o material já tinha sido recolhido por ofertas para construir aquilo ali, e os homens começaram a reclamar, foram para Moisés: Moisés, está atrapalhando a gente lá, porque a gente está fazendo o serviço lá, mas todo dia é chegando gente para ofertar mais. Aí Moisés baixou um decreto e mandou dizer a todo mundo: ei, para as ofertas. Rapaz, que coisa maravilhosa. Eu declaro em nome de Jesus, nessa igreja, não só esse projeto, mas qualquer projeto que se levantar aqui, vai chegar um momento que vocês vão dizer: olha, sua oferta pode ser para outra coisa, mas a do projeto já foi suprida. Quando ele diz lá que o projeto é 45 mil, pode ser que dê uma osciladazinha, mas quando diz 45, ei, fechou os 45, acabou o projeto. Ei, eu queria contribuir para o projeto. Acabou, meu irmão, vai ter outro, viu? Fica firme aí para o próximo. Amém? Foi isso, Moisés mandou parar. Que bênção seria, ainda no decorrer desse mês, o pastor poder subir, ou o líder do evento, da campanha subir aqui: pessoal, queria avisar para vocês que está tudo suprido já chegou tudo, está tudo resolvido, para essa causa não precisa mais. Tá, glória a Deus. Por quê? Por causa de corações que entenderam o que é ser generoso. Simples assim. Sua generosidade pode mudar o rumo da sua história, pode mudar o rumo da história da sua família, mudará o rumo da sua igreja, mudará até o rumo das pessoas que ele conhecem. O que é que está acontecendo com ele? Não é assim? Já ouviu isso? O que é que está acontecendo com ele? Tem uns que criticam. Ele agora entrou na lei dos crentes, tal, está muito chato, só quer saber de Bíblia, não quer mais nem sair com a gente. Mas no dia que aperta, que o filho adoece, quem é que ele procura? Pastor Serginho, vem aqui orar pelo meu filho. E a gente vai, na maior alegria do mundo. Porque se fosse só na nossa força, ia dizer: agora, né? Agora você está me chamando, safado. Te vira. Não. Mas nós temos características do Pai. Se a característica do Pai é a abundância, a minha também é. Amém? Ser generoso, contribuir, amar a igreja, fazer, entendendo o que está fazendo, por que está fazendo e para quem está fazendo. Amém? Eu vou pedir para que você fique de pé.